Eu escolhi falar de um caso que até teve certa repercussão, que é um caso de roubo. É um caso, né, que foi qualificado juridicamente como roubo, mas ali para aquelas pessoas, né, teve impactos para muito além da perda do bem, que inclusive acabou sendo recuperado. E esse caso chegou para nós no núcleo, ele já estava judicializado, certo? Né, um crime comum, um crime que não é abarcado por nenhum tipo de instituto despenalizador ali. E quais são os profissionais que a gente vai escolher para trabalhar nesse caso? Né, quais são as visões que a gente vai trazer para esse caso? Sou formado em Direito. E a outra facilitadora é uma facilitadora que tem formação em Psicologia, então uma psicóloga. Então a gente já começa com uma dupla de facilitadores com formações diferentes, com idades diferentes, né? E com gêneros diferentes, né, com perspectivas de vida diferentes. Ela precisa alinhar a linguagem, precisa alinhar perspectivas. Então a gente fez um momento de integração bastante intenso e um momento de integração não só nas nossas visões técnicas, mas nas nossas visões enquanto pessoas, nas nossas visões como justiça, o que a gente se sente confortável. A gente construi um relacionamento entre nós para daí entrar a campo. Porque a gente, quando trabalha com justiça restaurativa, está trabalhando com relacionamentos humanos. E a gente precisa trabalhar a qualidade dos nossos relacionamentos enquanto pessoas que vão trabalhar com relacionamentos dos outros. Então, o facilitador, ele cria esse espaço seguro para que a pessoa possa contar para ele quais são as angústias, quais são as necessidades, quais são os interesses, né? Criar um vínculo de confiança com o facilitador, para daí, com base nisso, o facilitador, a dupla de facilitadores, criar uma estratégia a partir da linguagem comum que criaram, para daí criar, digamos assim, essa estratégia que vai ser aplicada no encontro específico ali. Então, nesse caso, né, que foi um caso de roubo, o rapaz, né, com um simulacro, assaltou uma mãe e suas duas filhas, e daí esse caso foi encaminhado para nós, e nós conversamos, então, com esse rapaz, nós conversamos com a mãe, com as duas filhas individualmente, sempre individualmente, esses encontros de pré-autocomposição, porque nesse momento a pessoa não tem que ter nenhuma inibição, não tem que ter nenhum fator externo que iniba a narrativa dela. A gente quer ouvir essa narrativa na mais pura autenticidade. A gente quer ouvir essa narrativa de uma maneira extremamente espontânea. A gente quer criar um vínculo de confiança específico com aquela pessoa, né? Então, por isso, sempre individualmente. O rapaz contou como isso afetou a vida dele, contou os motivos pelos quais ele cometeu o roubo. A mãe e as filhas contaram, né, como que isso impactou a vida delas, para além da perda daquele bem, que inclusive foi recuperado, porque o rapaz foi preso em flagrante logo em seguida, mas que uma das filhas, por exemplo, tinha medo de sair na rua, certo? Uma das filhas, depois daquele roubo, tinha bastante medo de sair à rua. E a mãe verbalizou isso, e a filha pôde verbalizar isso, e a filha pôde verbalizar o receio de encontrar esse rapaz novamente. A gente pode fazer um encaminhamento dela para uma universidade, para um atendimento clínico, se ela quiser. Então, a gente ofertou esse tipo de encaminhamento para a moça, ela aceitou, ela foi, inclusive, encaminhada ali para a universidade. Então, isso é uma coisa bastante importante da pré-autocomposição também, que é mapear essas vulnerabilidades relacionadas aos impactos do crime. Não tinha uma necessidade de esclarecer os motivos de por que aquela violência foi praticada por parte do rapaz que cometeu o roubo. Tinha uma necessidade das vítimas, das pessoas que foram vítimas disso, de saber como é que ele estava de vida. Tinha uma necessidade delas de poder contar quais foram as consequências, os impactos na vida delas. E daí fizemos a prática, eles puderam expor todos esses pontos, e em resumo, ali eles entenderam os motivos. A menina que estava sofrendo de estresse pós-traumático pôde dizer para esse rapaz, né, como que isso afetou a vida dele. A mãe e suas duas filhas, né, que já eram maiores de idade na época da prática, elas propuseram o seguinte, elas propuseram, olha, nós gostaríamos que ele, porque isso foi uma informação importante, o rapaz, ele se tornou dono de uma pizzaria depois do roubo. Então, a proposta delas com relação ao acordo restaurativo seria basicamente essa, que o rapaz fizesse pizzas e entregasse duas vezes por mês, por 3 meses, na casa delas. E, com um título de reparação comunitária, esse mesmo rapaz pudesse pagar uma cesta básica para a paróquia da comunidade. E por que a paróquia da comunidade? Porque ambos ali eram da mesma religião, eles conversaram sobre isso na prática que foi realizada e chegaram à conclusão de que essa poderia ser uma forma de reparação não só a elas, mas à comunidade também.